E aí, pessoal, tudo bem com todos? Olha só, então essa é a nossa primeira aula de Direito Penal Militar, né? Eu imagino que o pessoal aí de casa, que está no preparatório online também, deve estar bastante ansioso por essa primeira aula de Direito Penal Militar. Então, estamos aqui, né, para essa primeira aula top, aula de Direito Penal Militar, aquela disciplina que, sem sombra de dúvidas, vai fazer toda a diferença no concurso da PM. Afinal de contas, né, você só consegue ver Direito Penal Militar na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar. Só nesses dois concursos é que você encontra, então, a disciplina de Direito Penal Militar. Agradecer aos colegas que estão aqui, né, hoje, durante essa aula. Muito obrigado a todos que estão presentes, guerreiros e guerreiras que estão loucos aí, sedentos para conquistarem a aprovação. Não é isso? Amém? Né? Dia 15 de janeiro, 29 de janeiro, 15 de janeiro para soldado, 29 de janeiro para cadete, a galera aí bem animada, bem motivada e aguardando, né, de forma ansiosa aí, então, essa prova, né, da Polícia Militar. Tá, galera, vamos lá, vamos para a aula. Vamos trabalhar então Direito Penal Militar, está aqui no quadro. Acho que já todo mundo me conhece. Sou o professor Rodolfo Souza. Vou trabalhar então a disciplina de Direito Penal Militar, beleza? Direito Penal Militar. É o seguinte, ó. Primeira coisa que você precisa saber, a nossa matéria, ela está no Código, olha aí, ó, Código Penal Militar. Ela está no Código Penal Militar, que é o Decreto-Lei 1001 do ano de 1969. Decreto-Lei 1001 de 1969. Galera, vamos fazer o seguinte, vamos para a aula então, vamos bater esse papo aqui, exatamente começando a nossa aula com o conceito de Direito Penal Militar. Já pode colocar no seu caderno, tópico 1, olha aí, ó, conceito, tá? Conceito de DPM, Direito Penal Militar. O que é o Direito Penal Militar? O que é ele? O que é o Direito Penal Militar? Tá, vamos lá, ó. O Direito Penal Militar, na verdade, de acordo com a doutrina, ele é um ramo especializado do Direito Penal. Eu tenho o Direito Penal, e eu vou dividi-lo em Direito Penal comum e Direito Penal especial. Cuidado, por gentileza, que eu não estou falando do Direito Penal parte geral e parte especial. Eu não estou falando da parte geral e parte especial lá do Código Penal Comum, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou olhando para o Direito Penal como um todo. E ele é dividido em Direito Penal Comum e Direito Penal Especial. Qual que é a diferença entre eles? O Direito Penal Comum vai trazer as regras da sociedade. Vai trazer as regras da sociedade. Então, os bens jurídicos protegidos pelo Direito Penal Comum são bens jurídicos que são típicos da vida, né, da sociedade civil. Olha só, presta atenção, aonde que a gente encontra o Direito Penal Comum? Eu encontro o Direito Penal Comum no Código Penal, parte geral e especial. Eu encontro o Direito Penal Comum na legislação extravagante, lei de drogas, lei de tortura, lei de abuso de autoridade. Tudo isso é Direito Penal Comum. Mas há também, para a doutrina, o Direito Penal Especial. E o que é o Direito Penal Especial? É o Direito Penal Militar. É o Direito Penal Militar. Então, olha só. E qual é a diferença do Direito Penal Comum para o Direito Penal Especial? Que, na verdade, o Direito Penal Especial é o próprio Direito Penal Militar. Qual é a diferença entre eles? É que o Direito Penal Militar, ele se preocupa com bens jurídicos que são típicos da vida militar. Então, olha só, o Direito Penal Militar, ele se preocupa com bens jurídicos que só existem, aonde? Só existem no cotidiano da caserna, no cotidiano dos quartéis. Quais são esses bens jurídicos que são protegidos pelo Direito Penal Militar? Olha só, os bens jurídicos, olha aí, jurídicos, né, do Direito Penal Militar. Quais são eles? Olha só, pessoal. Nós temos 5 bens jurídicos. 5 bens jurídicos que merecem atenção e destaque para o Direito Penal Militar. Ou seja, o Direito Penal Militar se preocupa com eles. Quais são? Nós temos a hierarquia,
a disciplina, nós temos o dever, a autoridade e, olha só, e o serviço militar. E o serviço militar. Então estes são os bens jurídicos de relevo para o direito penal militar e que por esta razão fazem com que o direito penal militar ele seja especial, ele seja diferente do direito penal comum. Qual a razão? Porque o direito penal militar ele se preocupa com bens jurídicos que são típicos da vida militar. Gente, uma única expressão vai sintetizar todos esses bens jurídicos. Olha só, que seto horrível. Olha aqui, que horrível. Uma única expressão, então, vai sintetizar todos os bens jurídicos do direito penal militar. Qual é esta expressão? Quando eu disser assim, ó, o direito penal militar, ele se preocupa com a regularidade das instituições militares. Eu estou dizendo que ele se preocupa com a hierarquia, a disciplina, o dever, a autoridade e o serviço militar. Por quê? Porque quando a hierarquia, o dever, o serviço, a autoridade, né, a disciplina militar, elas estão sendo protegidas. Quando esses bens jurídicos estão sendo protegidos, eu estou também protegendo o que, gente? A regularidade das instituições militares. Olha aí, ó, regularidade das, olha só, regularidade das instituições militares. Gente, é importante conhecê-las. Eu preciso saber quais são, de acordo com a nossa legislação, as instituições militares, para entender quais órgãos da administração pública são protegidos pelo direito penal militar. Quais são estas instituições militares? As instituições militares, elas são divididas em dois grupos. Quais são grupos? São esses grupos: polícias, né? Melhor dizendo, instituições militares da União, ou também chamadas de instituições militares federais, e as instituições militares dos estados, ou simplesmente estaduais, certo? Então eu tenho as, né, instituições militares, olha aí, ó, vou até colocar um quadrinho aqui, ó. Nós temos as instituições militares da União, que eu vou chamar de federal, ou, né, federal, e nós temos a estadual. Estadual. Quais são as instituições militares federais? Quais são elas? Gente, nós temos uma ordem até de antiguidade de forças, né? Tem uma antiguidade de forças. Quem já foi militar aí das Forças Armadas sabe bem o que eu estou dizendo, né? Tem uma antiguidade de forças. A força mais antiga entre todas é a Marinha Brasileira. Então, primeiro a Marinha, olha aí, a Marinha. Depois, o Exército. E por último, né, a Aeronáutica. Essas aqui são o que, gente? As instituições militares federais. Elas estão previstas no artigo 142 da Constituição Federal. Lá no artigo 142 da CF, você encontra estas instituições militares federais. Já, por outro lado, existem também as instituições militares estaduais. Olha aí, ó, estaduais. E quais são elas? Quais são as instituições militares estaduais? Nós temos a polícia, olha aí, ó, a polícia militar. Não é isso? Cada estado tem a sua, mais o Distrito Federal. Nós temos a Polícia Militar de 26 estados, mais a Polícia Militar do Distrito Federal, que são instituições militares. E nós temos ainda o que, gente? Nós temos ainda quem? O Corpo de Bombeiros, ou Bombeiros Militar. Bombeiros Militar. Bombeiros Militar. Então nós temos o Corpo de Bombeiros Militar, que também são instituições militares estaduais. Aonde que você encontra as instituições militares dos estados? No artigo 42 da nossa Constituição Federal. Então, olha só, artigo 142 tem lá as federais e artigo 42 tem lá as instituições militares, o quê? Do âmbito federal.
Joia? Tranquilos aqui nesse ponto? Tá, superamos o primeiro tópico de aula. Qual é a ideia desse tópico? Esse tópico tem como objetivo, tem como proposta apenas trazer uma dimensão geral daquilo que é o direito penal militar, que é o ramo especializado do direito penal e que se preocupa da proteção de bens jurídicos que são típicos da vida militar, a saber, hierarquia, disciplina, autoridade, dever e serviço militar. Os bens jurídicos que estão aqui no quadro. Joia? Tá, olha só, agora eu vou para o segundo tópico de aula. Melhor, eu acho que não. Acho que antes de ir para o segundo tópico, eu vou trazer o conceito para vocês. Pode ser? Vou colocar o conceito que vocês podem aí, né, escrever no caderno, para que vocês compreendam então o que é o direito penal militar, tá bem? Então coloque aí, é o ramo especializado do direito penal, que se preocupa com bens jurídicos típicos, da vida militar. A saber, 2 pontos, né? A saber, quais são esses bens jurídicos típicos da vida militar? A saber, 2 pontos. Aí você acrescente esses 5 bens jurídicos: hierarquia, disciplina, dever, autoridade e serviço militar. Tudo bem? Agora sim, gente, vamos para o tópico de número 2. Tópico de número 2 de aula. Tópico de número 2 da nossa aula. Olha só. Coloque aí, princípio da legalidade. Tópico 2, princípio da legalidade. Princípio da legalidade. O que é legalidade, gente? O que é legalidade? Na verdade, o princípio da legalidade, vocês já devem ter aprendido sobre ele no direito penal comum, não é? E aqui ele tem exatamente o mesmo significado. Ele também, inclusive, está na Constituição Federal, né? Na Constituição Federal, no seu artigo 5º, então, né, direito e garantia fundamental do cidadão, tá bom? Tá. O que diz o princípio da legalidade? Que está no artigo 1º também, né? Artigo 1º também do Código Penal Militar. Gente, redação idêntica. No texto da Constituição, no Código Penal Comum e no Código Penal Militar. Redação idêntica. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Ponto. Então não há crime sem lei anterior que o defina e também não haverá pena sem prévia cominação legal. Olha para cá. Quando a gente vai estudar o princípio da legalidade, você identifica neste princípio 3 subprincípios. Quais são os 3 subprincípios que você identifica dentro da legalidade? Ó, não há crime sem lei, reserva legal. Anterior, anterioridade, que o defina, taxatividade. Então nós temos a reserva legal, a anterioridade e a taxatividade. Então, primeira coisa, ó, coloca no seu caderno 2.1, olha aqui comigo, ó, 2.1, coloque assim, coloque aqui reserva legal, reserva legal. Eu quero que vocês entendam que o princípio da reserva legal, ele é um desdobramento da legalidade, tá bem? Ele é um desdobramento da legalidade. Logo, não haverá crime nem pena sem lei. Não haverá crime nem pena sem lei. E aí eu acrescento aqui, gente, uma coisa importante. Olha só, vocês que estão aqui comigo, vocês que estão em casa, né, todos vocês, eu acrescento aqui uma coisa muito, mas muito relevante. O que eu acrescento aqui de relevante para vocês? Olhem só, aqui, ó, artigo 22, artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal. Artigo 22, inciso 1 do texto da Constituição, o que, gente? Do texto da Constituição Federal. O que diz o artigo 22, inciso 1 da CF? Diz que a lei que cria crime é uma lei de competência privativa da União. Então, olha só, é lei federal a lei que vai criar o crime e a sua respectiva pena. O que é reserva legal? O que é reserva legal? Coloque no seu caderno, coloque no seu caderno. Vamos lá. A conduta criminosa será a conduta criminosa e sua pena, fica melhor, a conduta criminosa e sua pena
A conduta criminosa e sua pena serão definidas por lei ordinária. Serão definidas por lei ordinária. A conduta criminosa e sua pena serão definidas por lei ordinária de competência. Então, serão definidas por lei ordinária de competência privativa da União. De competência privativa da União. De competência privativa da União. Só que olha só, para definir crime, e a sua pena, eu preciso de lei. Lei no seu aspecto formal. Logo, lei ordinária. No mínimo, lei ordinária de competência privativa da União. Ou seja, a União quem vai definir esta lei, né, que vai, então, traçar a conduta criminosa. Joia? Agora olha para cá, vem para cá. Eu preciso colocar uma observação. Esta observação de uma relevância bacana na sua prova, né? É até uma observação que serve lá para o direito penal comum, tá bem? Serve lá para o direito penal comum. Por quê? Porque o artigo 62, olha só, artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1, a linha B da Constituição Federal, trata da medida, o que, gente? Trata da medida provisória. Trata da medida, vou até colocar aqui, trata da medida provisória. Olha aí, ó, medida provisória. Provisória. Trata da medida provisória. Agora olha só, vejam comigo aqui. O que é medida provisória? O que é medida provisória? Deixa eu ler a Constituição Federal para vocês. Olha só. Olha o que diz a CF sobre a medida provisória. Só um instante. Olha aí, ó. Em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las imediatamente ao Congresso Nacional. Então, em casos, olha só, de relevância e de urgência, o presidente pode editar medida provisória. E elas terão o quê, gente? Força de lei. E elas terão força de lei. Aí vem o parágrafo primeiro. É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria, a inciso 1, relativa, letra B, direito penal. Olha só, é vedada a edição de medida provisória sobre matéria relativa a direito, o que, gente? Penal. Então coloque seu caderno, vamos lá, coloque seu caderno. É vedada a edição de medida provisória relativa a matéria de direito penal. Relativa à matéria de direito penal. É vedada a edição de medida provisória relativa à matéria de direito penal. Só que cuidado. Gente, quando eu falo cuidado, tenha um cuidado enorme mesmo. Por que eu quero que você tenha um cuidado enorme em relação a isso? Porque eu preciso contextualizar a lei, na verdade, a Constituição, com o entendimento dos tribunais superiores. Como assim contextualizar a Constituição com o entendimento dos tribunais superiores? O STF ele tem um posicionamento interessante sobre a medida provisória. Ó, o STF compreende que realmente, de acordo com o texto da Constituição Federal, né, em seu artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1, a linha B, é vedada a edição de medida provisória sobre matéria de direito, o quê? De direito penal. Joia, o STF tem esse entendimento. Só que o STF ele compatibiliza isso com uma medida provisória que já foi editada pelo presidente da República, que é a MP, olha só, gente, a MP 418, tá bem? Olha só, a MP 418, deixa eu só confirmar se eu não estou equivocado aqui. MP 417 de 2008, me desculpe. A MP 417 de 2008. E o que diz a MP 417 de 2008? Ela trata sobre a abolitio criminis temporária no crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. É uma abolitio criminis temporária no crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Professor, como que é esta
abolite o crime temporária? Gente, quando o Estatuto do Desarmamento entrou em vigor, havia ali um prazo para que as pessoas pudessem entregar suas armas, né, sem responder pelo crime do artigo 12 do Estatuto do Desarmamento, que é a posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Esse prazo esgotou-se, e após o esgotamento dele, o presidente da República editou uma medida provisória prolongando este prazo para que as pessoas pudessem entregar suas armas sem responder pelo crime do artigo 12, por meio de medida provisória. Então o presidente alongou esse prazo por meio de medida provisória. E o Supremo entendeu que esta MP não viola a Constituição Federal. E por que o Supremo entendeu que esta MP não viola a Constituição Federal? Porque a medida provisória que nós estamos falando, a MP 417 de 2008, ela é uma medida provisória benéfica. Ela confere um tratamento mais benéfico. Então, é uma medida que beneficia o réu, beneficia o indivíduo que pratica a conduta, e o STF então compreende que a medida provisória não pode ser editada sobre matéria penal, desde que traga o quê? Tratamento mais rigoroso, mais gravoso, ou então, né, incrimine condutas que até então não eram incriminadas. MP não trata de matéria penal definindo o crime e combinando pena, mas MP pode tratar de matéria penal para conferir ao réu tratamento mais benéfico. E eu tenho como exemplo, então, a MP, né, como exemplo de medida provisória benéfica, a MP, medida provisória 417 do ano de 2008. A MP 417 do ano de 2008. Então eu tenho este exemplo aí, medida provisória 417 de 2008. Beleza? Galera, vamos continuar? Olha só, batemos aqui a reserva legal. O que é reserva legal? O que é reserva legal? Olha só, não há crime nem pena sem previsão em lei ordinária de competência privativa da União. Não há crime nem pena, né, sem lei de competência privativa da União. Presta atenção, presta atenção. Esta observação que eu trouxe sobre a medida provisória, ela não contraria o princípio da reserva legal, concorda comigo? Por quê? Porque pode até ser editada medida provisória sobre matéria penal, mas para trazer tratamento mais benéfico. O crime só pode ser definido por lei em seu aspecto formal, lei ordinária de competência privativa da União. 2.2 então, ó. 2.2, coloque aí comigo agora 2.2. 2.2, continuando a nossa aula, ó. Continuando a nossa aula. Coloque aí 2.2, vamos estudar então a nossa aula 2.2. Olha só, coloque aí anterioridade. Anterioridade. Gente, olha que interessante. Olha que interessante aqui sobre a anterioridade. É um princípio tão simples, mas de uma relevância para nós enorme. Qual a razão de ser, né, tão relevante para nós? Porque a garantia da anterioridade impede com que o Estado possa exercer seu poder punitivo sem previsão legal. O Estado não pode olhar para nós e falar assim, eu vou incriminar uma conduta praticada e esta conduta abranger fatos o quê? Pretéritos. Esta, né, conduta tipificada abranger fatos pretéritos. Não pode. Por quê? Porque o Estado só pode nos punir se a conduta já estiver o quê? Prevista em lei e for uma conduta, portanto, tipificada. Quando eu olho para o tipo e eu olho para a conduta, eu tenho que compreender que a conduta criminosa, ela tem que ser praticada após a lei. Logo, a lei deve ser anterior à conduta criminosa. Compreenderam? Olha só, a anterioridade é, portanto, uma garantia que impede ou que reduz, que limita o quê, gente? Que limita exatamente, e vai limitar exatamente o poder punitivo estatal. Tá bem? Tá. Então vou colocar no seu caderno aí a anterioridade. Coloca aí no seu caderno a anterioridade. Por ele, ninguém será punido. Por ele ninguém será punido por conduta que não esteja
previamente definida em lei. Por ele, ninguém será punido por conduta que esteja previamente definido em lei. Que esteja previamente definida em lei. Previamente definida em lei. Tô aqui dando aula, aí o Renilson não quer atrapalhar, levantou o papelzinho assim, né? Tipo, a dúvida do papel, certo? Querendo saber sobre aqui a reserva legal, né? Se a lei que pode definir crime tem que ser lei ordinária ou pode ser lei complementar. Renilson, existe lei ordinária, mas não tem nenhum problema que lei complementar defina crime. Por que não? Por que não tem nenhum problema? Você vem comigo. A lei ordinária exige para a sua aprovação, né, o quórum simples, né, o quórum simples, a maioria simples. Já a lei complementar exige para a sua aprovação o quórum o quê? Qualificado, né, o quórum qualificado, que é a maioria absoluta, não é a maioria relativa, não é isso? Qual é a diferença? Qual é a diferença? Gente, é bem interessante, bem interessante. Por quê? É mais difícil aprovar uma lei complementar do que uma lei ordinária. Você concorda comigo? Logo, se eu posso tipificar uma conduta criminosa por uma lei que pode ser aprovada com maior facilidade, não tem nenhum problema em eu definir uma conduta criminosa por meio de lei complementar. Por que não tem nenhum problema? Porque se eu posso defini-la com lei ordinária e ela é mais fácil de ser aprovada no Congresso, não tem nenhum problema eu definir o crime por meio de lei complementar, sendo que a sua aprovação no Congresso Nacional é mais difícil. Então, olha, não tem nenhum problema então, só confirmando, tá? Que o crime seja definido por lei complementar, pois a Constituição exige apenas lei ordinária. Tá bem? Compreenderam? Agora vamos lá então, ó. 2.3. 2.3. Só lembrando, a anterioridade exige que a conduta incriminada esteja o quê? Anteriormente prevista em lei, certo? 2.3. 2.3. Taxatividade. Taxatividade. Vamos lá, gente, vamos lá. Vamos trabalhar a taxatividade. Taxatividade, que também é um subprincípio da o quê? Legalidade. Olha só, não há crime sem lei, reserva legal. Anterioridade, que o defina, taxatividade. A conduta incriminada deve ser claramente definida na lei, precisamente definida na lei, evitando-se o quê? A descrição de condutas genéricas, que não sejam possíveis identificá-las no caso concreto. Então, coloque no seu caderno, vamos lá. A conduta incriminada deverá ser definida com clareza. A conduta incriminada deverá ser definida com clareza. Não admitindo descrições vagas e imprecisas. Então a conduta incriminada deve ser definida com clareza, não admitindo descrições vagas e imprecisas. Tá bem? Não admitindo descrições vagas e imprecisas. Tem água aqui, meu querido? Obrigado. Tá bom? Não admitindo descrições vagas e imprecisas. Volta comigo. Batemos o tópico 2, vamos para ele, tópico 3. Tópico de grande relevância, grande importância também, que nós vamos trabalhar aqui agora, a aplicação, olha aí, ó, aplicação da lei penal militar no que, gente? No que? No tempo. A aplicação da lei penal militar no tempo. Obrigado aí, galera. Olha só, volta comigo. Vamos trabalhar primeiro, né, o princípio que rege a aplicação da lei penal militar no tempo. Qual o princípio que rege a aplicação da lei penal militar no tempo? É o princípio do tempus regit actum. Tempus regit actum. Então vamos colocar aqui, ó, tempus, olha aí, ó, tempus regit actum. Tempus regit actum. Ou o tempo rege o ato. O tempo rege o ato. Gente, isso é muito simples. Aplica-se a lei penal militar
que estiver em vigor ao tempo em que a conduta for praticada. Eu olho para a conduta, quando ela foi praticada? Olho para o dia que ela foi praticada. Qual lei estava em vigor no momento em que a conduta foi praticada? É esta lei que será aplicada. Joia? Tranquilos? Então coloque aí nos cadernos. Vamos lá, coloque aí nos cadernos. Aplica-se a lei penal militar em vigor. Aplica-se a lei penal militar em vigor. Ao tempo em que o fato for praticado. Aplica-se a lei penal militar em vigor ao tempo em que o fato for, o que, gente? Praticado. Rapaz, vai cheirar um café agora aqui, hein? que é isso? Cheirou um café forte, hein? Eu vou ter que pedir para alguém lá me ajudar nos cafezinhos desse aí, porque eu vou falar para você, rapaz, cheirou bom. E olha que eu sei que o café daqui nem é bom, mas cheirou pra caramba, então eu acho que teve mais gente com vontade aí. Tem mais alguém que quer café aqui, que tá na aula aí? Tem mais alguém? Traz uns 3, 4 cafés para nós. Não tenha dó desse povo, não. Traz bastante. Traz para esses meninos. Eu vou até esclarecer para você que está de casa, porque a galera que está no online estava ansiosa para as aulas de Direito Penal Militar, cobrando no site da casa e tudo mais. A nossa primeira aula tinha dado um problema de gravação, eu estou regravando ela. Então eu estou aqui no período da tarde, tem um público aqui, a galera que veio assistir esta aula conosco. Eu estou regravando essa aula, então é a segunda vez que eu ministro ela, especialmente para que houvesse aí, né, cronograma e segmento adequado no conteúdo. E tem uma galera aqui comigo, tá bacana, cara, tá bem bacana. Eu acho que no final da aula, eu vou até fazer o seguinte, isso aqui são os heróis né, os heróis da aprovação, vou colocar assim, heróis da aprovação, porque o cara que sai de casa, né, para assistir uma aula, tem gente que assistiu aula de manhã, vai assistir aula à noite, tá aqui à tarde só para assistir essa aula que já assistiu. Você pensa? Isso é o quê? Falta de sexo, né? Pensaram que eu ia elogiar vocês, né? Isso é falta de sexo, meu irmão. Ah, o cara não tá fazendo sexo, tem que vir assistir aula, entendeu? Porque o tesão dele tá na sua aprovação. Ah, foi boa agora, não foi? Foi boa, pode falar. Essa foi boa, não foi? Os caras agora ficaram todos felizes. Eu bati e depois deu uma levantada. Mas vamos lá, gente, volta pra cá, ó. 3.1. Os meninos já foram pegar café pra nós. Aí sim, cara. Agora arrebentamos, né? 3.1. Coloca aqui, gente, ó. 3.1. Eu tô brincando assim sobre esse negócio de falta de sexo, né? Mas não é tão brincadeira, porque quando a pessoa está estudando para concurso, tem isso aí mesmo, né? A gente acaba ficando com abstenção de tanta coisa, até sexo, né? Não é o meu caso, que eu sou professor, eu não preciso ficar nessa situação, isso é problema de vocês, tá bem? Gente, olha só, ó, irretroatividade. Irretroatividade. Gente, olha só. De acordo com o artigo 5º, inciso 40 da Constituição, a lei penal não retroagirá. Quando fala lei penal, se refere a qual delas? Qualquer uma, gente. A lei penal comum ou a lei penal especial, que é a militar. Também a lei penal militar. Ela não retroagirá. Agora é claro que tem aquela exceção, né? Salvo para beneficiar o réu. Mas eu tenho uma regra. De acordo com o artigo 5º, inciso 40 da Constituição, qual é a regra que eu tenho? Que a lei penal não retroage. Ela não retroage. Excepcionalmente que ela irá retroagir. Excepcionalmente que ela irá retroagir. E quando que ela irá retroagir? Para beneficiar o réu. Então coloque no seu caderno. A lei penal não retroagirá. A lei penal não retroagirá. Aí eu vim aqui para dizer qual lei penal que não retroage. Qual lei penal que não retroage? Gente, primeiro, a novatio legis incriminadora, né? Novatio legis incriminadora. Olha aí. Novatio legis incriminadora. Isso aqui é até óbvio, né? Por que a novatio legis incriminadora, ela não retroage? Porque ela é uma nova lei maléfica. Ela é uma nova lei que cria uma conduta que até então não era o quê, gente? Que na verdade criminaliza uma conduta que até então não era criminalizada. Quando aquilo que não era crime passa a ser crime, nós temos uma novatio legis incriminadora. Um exemplo de novatio legis incriminadora desse ano de 2016, né? A nossa nova lei
antiterrorismo, né? Ela definiu ali uma série de condutas que até então não eram, pelo menos adequadamente não eram, tipificadas. Porque até havia, né, o crime de terrorismo lá no artigo 20 da Lei de Segurança Nacional, mas amplamente questionado pela doutrina, porque tinha uma imprecisão na descrição da conduta típica. E por conta desta imprecisão, a doutrina até dizia, o artigo 20 da Lei de Segurança Nacional, que tratava do terrorismo, era um artigo inconstitucional. E por que inconstitucional? Porque violava o princípio da taxatividade. Certo? Logo, em 2016, a presidente Dilma Rousseff, antes de ser impeachmentada, de sofrer o impeachment, ela sancionou o quê? Sancionou a nova lei antiterrorismo. Sancionou a nova lei antiterrorismo. Logo, né, nós temos um exemplo de novatio legis incriminadora. Um exemplo de novatio legis incriminadora. Qual mais não retroage, gente? Além da novatio legis incriminadora, a novatio legis impejus, né? Novatio legis impejus, olha só. Vem cá, meu queridão, pode vir cá, mostra aqui para todo mundo aqui, ó. Olha que gracinha. Vem cá, entra aqui, mostra aí, olha só o garotão, olha aí, coisa linda, trazendo café para nós, obrigado, meu querido, vamos lá, ó. Gente, novatio legis incriminadora, e agora, ó, além da novatio legis incriminadora, nós temos ainda o quê? A novatio legis impejus. O pejus, né? Impejus ou pejus. O que é novatio legis impejus ou pejus? É uma nova lei. Ela não vai incriminar uma conduta, porque a conduta já está sendo incriminada. Mas ela trará um tratamento mais rigoroso. Por exemplo, é aquela que aumenta a pena para um crime. A pena do crime era reclusão de 2 a 4 anos e passa a ser, sei lá, reclusão de 3 a 5. Só por ter aumentado 1 ano no mínimo, no máximo, ela já é uma novatio legis impejus, ou pejus, como você preferir, tá bem? E eu tenho ainda mais uma lei que não retroage, que é a lex gravior, né? Então coloquei aí. Na verdade, o conceito de lex gravior e novatio legis impejus é o mesmo. Lex gravior. Lex gravior. O que é lex gravior? É a nova lei gravosa, em prejuízo. É só uma maneira diferente, né, de falar a mesma coisa. Novatio legis impejus, ou novatio legis, né, aliás, novatio legis impejus e lex gravior são absolutamente a mesma coisa. Tá bom? Tá. 3.2, gente. Olha aí, ó. 3.2. Até agora é muito fácil essa aula, né? 3.2. Até agora é muito fácil. A parte mais difícil da primeira aula está na segunda parte de aula, depois do intervalo. Nós trabalhamos uma parte mais complexa, com mais informações, e até mesmo quando a gente trabalha na questão, né, da aplicação da lei penal militar no espaço, que é o artigo 7º, a interpretação do artigo 7º e 8º da lei penal militar. Aí, meu irmão, aí tem bastante regrinhas ali, você tem que tomar toda a cautela, e muitas coisas assim, até na prática, não são utilizadas, mas são cobradas na prova de concurso, então você precisa estar ciente delas, você precisa conhecê-las, você precisa dominá-las, tá bem? Tá, olha só, irretroatividade, então eu sei que a lei penal não retroagirá. Quando que ela retroagirá? Retroatividade benéfica, olha aí, ó, retroatividade, o que, gente? Benéfica. Retroatividade benéfica. Quando que haverá retroatividade benéfica? Pô, é intuitivo. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então, coloque no seu caderno. A lei penal retroagirá apenas para beneficiar aquilo que eu disse desse café. O cheiro é top. O cheiro é ótimo. Vamos lá. O cara tá, né, de graça, né, reclamando. Vamos lá. Então, a lei penal benéfica retroagirá. A lei penal benéfica retroagirá. Aí, seguinte, gente. Quais são as leis penais benéficas? Eu tenho a lex mitior e a novatio legis in melius. Tá bem? Então, olha só. A lex mitior e a novatio legis in melius. Vamos colocar isso aqui no seu caderno. São leis que retroagem. Olha aí, ó. Leis que retroagem. Novatio
legis in melius. Novatio legis in melius. E também, né? A lex o que, gente? Lex meteor. A lex meteor. Ela vai o que, gente? Ela vai o que? Retroagir. Lex meteor. Só um cuidado, olha aqui para mim todos vocês, ó. O que eu vou explicar aqui, eu vou falar da abolitio crimes, e aqui tem que ter um cuidadinho, coisa simples, bem boba, mas eu quero a sua atenção. Coisa simples, mas eu quero a sua atenção. Olha só. Novatio legis in melius é a nova lei melhor. E novatio ou lex meteor também é a lei melhor. As duas vão o que, gente? Retroagir. Se você perceber, aqui em cima eu falei da novatio legis incriminadora. Qual seria a lei que se contrapõe à novatio legis incriminadora? Olha só, é simples. A novatio legis incriminadora é aquela que criminaliza uma conduta que até então não era o quê? Criminalizada. Não é isso? Qual que é a lei que se contrapõe a ela? É a abolitio criminis, não é isso? Ou, que no direito penal militar, nós chamamos de lei supressiva de incriminação. É a abolitio criminis lá do artigo 2º do Código Penal Militar. Certo? Tá. Só que olha só, eu não vou colocar abolitio criminis aqui como sendo lei que retroage. Por quê? Perfeito, porque a abolitio criminis ela não retroage, ela extingue a punibilidade. Ela mantém a conduta típica praticada ao seu tempo intacta. O fato continua sendo típico, continua sendo ilícito e culpável. Só que estará extinta a punibilidade. Então, na realidade, a abolitio criminis é uma lei que extingue a punibilidade. Então, ela não retroage. Compreenderam? Beleza? Porque o fato continua intacto. E por que ele continua intacto? Porque é o seguinte, gente, ele continua intacto na medida em que continua sendo fato típico, ilícito e culpável no momento em que foi praticado. Só não haverá mais punibilidade para o agente. Por isso que eu não coloquei aqui a abolitio criminis como sendo uma lei benéfica que retroage. Porque ela não vai retroagir, ela vai sim extinguir a punibilidade. Então eu já aproveito para colocar o tópico 3.3, ó, 3.3, e coloca aqui, ó. Lei supressiva de incriminação. Lei supressiva de incriminação. Coloca então 3.3. Lei supressiva de o que, gente? Incriminação. Que nós conhecemos como o que, gente? Abolitio criminis. Ou abolição do crime. Abolitio criminis. Gente, é uma coisa assim simples, mas eu já vi pessoas errando na prova. Tá bem? Eu já vi gente errando na prova. Porque olha só, se eu pratico um fato que hoje é criminoso, amanhã vem uma abolitio criminis. O meu fato continua sendo criminoso. Eu só não vou ser mais punido por ele. Porque a abolitio criminis, ela faz o quê? Afasta a punibilidade, mantendo intacto o fato. Tá? Olha o que diz aqui o Código Penal Militar com relação a abolitio criminis. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando, em virtude dela, a própria sentença condenatória irrecorrível. Quais são as consequências da abolitio criminis? Primeiro, ela vai descriminalizar condutas. Porque a abolitio criminis ela tem um papel inverso da novatio legis incriminadora. O que fará a abolitio criminis? Ela irá o quê? Descriminalizar uma conduta anteriormente criminalizada. Vai ainda o quê? Vai ainda o quê? Extinguir a punibilidade e afastar todos os efeitos penais da condenação, mantendo somente os efeitos de natureza civil. Vamos colocar esse caderno? Vamos lá. Consiste na nova lei que descriminaliza, conduta anteriormente criminalizada. Então, consiste na nova lei
que descriminaliza conduta anteriormente criminalizada. Anteriormente, o que, gente? Criminalizada. Então, consiste na nova lei que descriminaliza conduta anteriormente criminalizada, extinguindo a punibilidade do agente, e afastando todos os efeitos, então, e extinguindo a punibilidade do agente e afastando todos os efeitos, coloca entre parênteses assim, ó, esses efeitos primários e secundários. E afastando todos os efeitos, aí coloca entre parênteses primários e o que, gente? Secundários. Afastando todos os efeitos, aí entre parênteses primários e secundários da sentença. E afastando todos os efeitos primários e secundários da sentença. Olha só, todos os efeitos primários, todos os efeitos, eu falei penais? Eu acho que não falei, né? Falei não, né? Todos os efeitos penais, né? Me desculpem, todos os efeitos penais. Aí sim, primários e secundários, né? Da sentença. Agora sim, né? Todos os efeitos penais, primários e secundários da sentença. Ainda que tenha sobrevindo, sentença condenatória transitada em julgado. Ainda que tenha sobrevindo sentença condenatória transitada em julgado. Beleza, só lembrando, só reforçando aqui, porque na hora que eu ditei eu comia palavras, né? Só lembrando. Então, extingue a punibilidade e afasta todos os efeitos penais, primários e secundários da sentença, ainda que tenha sobrevindo o quê? Sentença condenatória transitada em julgado. Tá bem? Sentença condenatória transitada em julgado. Meus queridos, observação. Qual é a observação que você vai colocar aqui, ó? Observação. Que a abolitio criminis não afasta os efeitos civis. Então coloque. A abolitio criminis não afasta os efeitos civis. A abolitio criminis não afasta os efeitos civis da sentença. Abolitio criminis não afasta os efeitos civis da sentença. Gente, eu vou colocar um tópico aqui agora, que inclusive quem já vem me acompanhando no Face aí, naquelas resoluções de questões que eu tenho todas as segundas-feiras, 23 horas, e todas as... Pois não, meu querido? Ela afasta o seguinte, a sentença condenatória ela não traz efeitos administrativos, mas vai trazer efeitos civis. Esses efeitos de natureza civis não são afastados, tá bem? Vamos lá, volta comigo. Olha só o que eu estou dizendo aqui com vocês. Agora é claro, viu, meu querido? Agora é claro, o indivíduo pode ter sido punido na esfera administrativa, né? E punido na esfera administrativa, a abolitio criminis não vai afastar a sua punição administrativa, tá bem? Não vai afastar sua punição administrativa, isso é importante. Ela só afasta os efeitos da sentença penal, tá bom? Isso é importante. Tá, então, como eu estou dizendo, quem assiste as minhas aulas lá no Facebook ao vivo às 23 horas, né, toda segunda e sexta eu estou lá às 23 horas. E às quartas-feiras, 15 horas. Daqui até a nossa prova, dia 15 de janeiro, eu vou estar nessa condição com vocês. Quem vem assistindo essas aulas, vai se lembrar que eu já até fiz uma lista de questões lá de Direito Penal Militar. E nesta lista de questões, tinha uma questão que vai falar sobre esse tópico 4 aqui agora. Sobre esse tópico 3.4, na verdade. 3.4. Qual que é o tópico 3.4? Apuração da maior benignidade. Apuração da maior benignidade. Então, coloque aí. Apuração. Olha aí. Apuração da maior benignidade. Apuração da maior benignidade. A apuração da maior benignidade. Ou seja, havendo confronto entre leis penais, como eu vou apurar a mais o que, gente? Benéfica. Havendo confronto entre leis penais, como eu vou apurar a mais o que, gente? Benéfica. Quando mais de uma lei, né, ela incidir sobre o fato, qual delas será aplicada? É mais ou menos isso que a gente quer trabalhar aqui. Tá bom? Tá. Eu vou trabalhar com o exemplo do direito penal comum. Tá bom? Um exemplo do direito penal
comum. Então, vamos lá. Gente, nós temos a lei de drogas, que é uma lei do ano de 2006, lei 11.343 de 2006. Ela revogou a nossa anterior lei de drogas, né? Nossa antiga lei de tóxicos, né? Que também tratava do crime de posse e também do crime de tráfico de drogas. Posse de drogas para consumo próprio e também o crime de tráfico de drogas. As duas leis tratavam sobre estes crimes. A lei de drogas, a atual lei de drogas, e a lei anteriormente, né, a lei já revogada. Então tá, olha só. O crime de tráfico, ele era tipificado desde o ano de 1976. Ele é tipificado tráfico de drogas desde o ano de 1976, que é o ano da nossa antiga lei de drogas. E o tráfico, ele era punido com pena de reclusão de 3 a 15 anos. Ocorre que em 2006, a antiga lei de drogas, a antiga lei de tóxicos, foi revogada pela nossa atual lei de drogas. Qual lei é essa? Foi revogado pela lei 11.343 do ano de 2006. Quase 30 anos depois, não é isso? Quase 30 anos depois. Tá, olha só, gente, olha só. E o tráfico passou a ser punido com pena de reclusão de 5 a 15 anos. Se você observar, teve uma modificação no mínimo. Só no mínimo. Mas fazendo com que a pena seja mais gravosa. Concorda comigo? Mesmo no mínimo, a pena do novo crime é mais o que, gente? Gravosa. Até porque, gente, o crime fica mais grave é quando a gente aumenta o mínimo mesmo. E não o máximo. Se você for pensar com carinho, é claro que se eu aumento o máximo, também estou agravando a situação jurídica do réu. Mas quando eu aumento o mínimo, isso é mais grave do que aumentar o máximo. Por quê? Porque aí, qualquer pessoa vai ser punido já com uma pena maior do que era na lei anterior. Entendem? Isso é uma questão, né, de política de repressão a crimes. Joia? De política de repressão a crime. É um exemplo de... Assim, tá, vamos lá. É exatamente isso que eu quero definir. Até esse momento, eu vou até repetir a pergunta dele. Isso é um exemplo de novatio legis em pejus? Até o momento, sim. Por que até o momento, sim? Se eu olho para o tráfico, simplesmente tráfico, e avaliando a pena dos dois crimes, né, da lei anterior e da lei nova, a lei nova é mais gravosa, trata-se, portanto, de novatio legis in pejus, ou lex gravior, certo? Perfeito. Não é uma novatio legis incriminadora. Por que não é uma novatio legis incriminadora? Porque tráfico já era crime desde 76, certo? Só passou a ser um crime, o quê? Punido com uma pena mínima mais rigorosa. Então agora, né, agora nós temos uma novatio legis in pejus ou lex gravior. Perfeito. Quando eu olho apenas para o tráfico simples. Só que a lei de drogas, ela trouxe uma inovação jurídica que não estava presente na lei anterior. E qual foi esta inovação jurídica? É até inclusive algo que a gente fica aí, né, batendo tanto, porque é um tema que pode ser cobrado às vezes até numa redação da sua prova, né? Que é o tráfico privilegiado, conhecido como tráfico privilegiado. Na verdade, não é bem um privilégio. É uma hipótese, não é bem um privilégio. É uma hipótese o quê, gente? De redução de pena. Não é isso? É uma hipótese de redução de pena. Que está descrita no artigo 33, olha só, artigo 33, parágrafo 4º da nova lei. Artigo 33, parágrafo 4º da nova lei. Deixa eu ler ele com vocês. É de suma importância, inclusive, fazer a leitura dele. Olha o que diz o artigo 33, parágrafo 4º da nova lei de drogas. Diz assim, ó. Só um instante, porque estava aqui na Constituição.
assim, ó. Nos delitos definidos no caput e no parágrafo 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 1/3. Então, olha lá, reduzidas de 1/6 a 2/3, tá bem? De 1/6 a 2/3, desde que o agente seja... Então, a pena será reduzida de 1/6 até 2/3, desde que o agente seja primário, portador de bons antecedentes, não se dedique à atividade criminosa, nem integre organização criminosa. Joia? Agora venha cá, imagina a situação em que o indivíduo ele tenha praticado um crime no ano de 2005, de tráfico. Se foi em 2005, foi na vigência da lei o quê? Revogada. Estou certo comigo? Foi na vigência da lei revogada. Imagine que ele praticou um tráfico simples, sem essa causa de diminuição de pena. Eu olho para o fato e lhe pergunto, qual lei é mais benéfica? A lei revogada ou a lei nova? A lei o quê, gente? Revogada. Diante deste caso concreto, como o tráfico é simples, não é o privilegiado, não tem a causa de diminuição de pena, diante desta hipótese, a este tráfico, nós vamos aplicar a lei antiga, a lei revogada, porque ela é mais benéfica, a pena mínima é 3 anos de reclusão. Agora, muda o exemplo. O indivíduo é primário, portador de bons antecedentes, não se dedica à atividade criminosa, nem integra a organização criminosa. Quando eu olho para a lei antiga, ela é mais benéfica por causa da pena, mas não possui a causa de redução de pena descrita na lei nova, que é esta redução de 1/6 a 2/3. Então a lei não possui esta causa de redução de pena, certo? Ela não vai possuir. Qual lei eu vou aplicar ao fato? Olha só, o que alguns advogados tentaram na justiça? E eu, com toda sinceridade, acho de uma inteligência fora do comum. É admirável a inteligência humana no momento de pleitear em juízo algo que seja benéfico ao seu cliente. Esse é um advogado que mereceu ser pago. Quem pagou ele pode até não ter ganho, mas que foi uma tese jurídica, né, bem elaborada, isso é inequívoco. Inequívoco. O que o advogado solicitou? Ele falou, Sua Excelência, fixe a pena no mínimo da lei antiga, que é a mais benéfica. Mas como a lei nova, que reconhece a redução de pena, aplique-se a maior causa de redução de pena. Meu querido, se o juiz fixa a pena aqui no mínimo da lei antiga e aplica a redução de pena de 2/3, a pena desse cara vai ser 1 ano. 1 ano. A pena desse cara será 1 ano. Super benéfica para um traficante, concorda comigo? 1 ano. Ah, professor, é crime hediondo equiparado. Agora a gente já sabe que o tráfico privilegiado, segundo o entendimento do STF, que diverge do STJ, não é isso? Segundo o entendimento do STF, mas que é divergente do STJ, o tráfico privilegiado não é crime equiparado a hediondo. Não é? Mas vamos imaginar que fosse ainda assim. Né, o crime hediondo, ele tem a progressão de regime após o cumprimento de 2/5 da pena. E nesse caso teria que ser 2/5, porque o agente tem que ser primário para ter benefício da redução de pena. 2/5 da pena. Então, olha só, o cara precisaria pegar os 12 meses, que são 1 ano, dividir por 5, cumprir só 2 partes. O cara não ficaria nem 3 meses preso. Não, 3 não, eu sou meio ruim de cálculo, 5, 2, 4. Ficaria uns 4, né? 4 meses preso. Pouco mais de 4 meses preso. 5 meses, quase, mais ou menos, preso. Fácil, não era fácil? Fácil, tá doce. Para tráfico de drogas, né? Tá doce. Não estou falando que isso é bom, claro, que eu não queria estar nem 1 mês lá. Né? Mas assim, cara, tá fácil. Só que o que os tribunais decidiram? O que os tribunais decidiram? Inclusive, o STJ tem até súmula a respeito disso. O que os tribunais decidiram? Que é proibido a combinação de leis penais. Ainda que de parte benéfica de cada uma delas. Por que não é permitida a combinação de leis penais? Porque agindo assim, o juiz estaria criando a lex tercia. O que é lex tercia? O que é lex? Olha aí. O que é lex tercia? O juiz estaria criando a terceira lei. E o juiz não pode elaborar leis. Ele apenas aplica a lei ao caso concreto com força de definitividade. Ele não
cria leis. Se o juiz aplica uma parte benéfica de uma e a parte benéfica de outra, ele estaria combinando leis penais. E a combinação de leis penais resultaria numa terceira lei, o que não é papel do legislador. É papel, aliás, o que não é papel do juiz, é papel do legislador. Compreenderam, gente? Tá. Por que os tribunais compreendem que não é possível a combinação de leis penais? Por força do artigo 2º, parágrafo 2º do Código Penal Militar. O que diz o artigo 2º, parágrafo 2º do Código Penal Militar? O que ele diz? Para se reconhecer qual lei é a mais benéfica, a anterior e a posterior devem ser avaliadas separadamente, cada qual no conjunto de suas normas aplicáveis ao fato. Ou eu aplico só a lei antiga, ou eu aplico só a lei nova, no conjunto de suas normas aplicáveis ao fato. Então vamos lá, coloque seu caderno. Para se reconhecer qual lei é mais, me ajuda no horário, Renilson, obrigado. Para se reconhecer qual lei é mais benéfica, a lei anterior, e a lei posterior devem ser consideradas, o que, gente? Devem ser consideradas separadamente, sendo consideradas separadamente, cada qual no conjunto de suas normas, aplicáveis ao quê, gente? Ao fato. Cada qual no conjunto de suas normas aplicáveis ao fato. Deixa eu pegar um feedback com quem está aqui no presencial, porque eu imagino que com base nesse feedback eu consigo ver como que a galera lá de casa tá se sentindo. Não é isso? Porque, assim, se a galera está aprendendo aqui, imagino que quem está em casa também vai ter condições de entender. Galera que está aqui, está sendo compreensível até o momento? Está tranquila a aula? Está beleza? Tá bom? Ótimo, bacana então. Tá, então já tratamos esse conceito, eu quero só colocar uma observação. Qual é a observação? A vedação de combinação de leis penais. Observação. Que trata aí, né, a súmula, olha aí, ó, súmula 501 do STJ. Súmula 501 do STJ. Olha só, gente, lembra que eu disse uma questão para vocês do último concurso? Foi da prova de cadete da PM de Goiás. Teve uma questão e ela dizia o quê? Que era permitido, é claro que o item estava errado, dizia que era permitido combinar institutos da Lei Penal Militar e da Lei Penal Comum para que fosse o quê? Conferido um tratamento mais benéfico ao réu. Isso é proibido, porque é proibido a combinação de leis penais. É o que diz a súmula 511 do STJ. Diz assim, ó, é cabível a aplicação retroativa da Lei 11.343 de 2006, desde que o resultado da incidência das suas disposições na íntegra seja mais favorável ao réu do que advindo na aplicação da Lei 6368 de 76, que é a antiga Lei de Drogas, né? Sendo vedada a combinação de leis penais. A lei antiga, a lei nova, aliás, ela pode retroagir? A lei nova, ela pode retroagir? Pode. Mas ela só pode retroagir para conferir tratamento mais o quê, gente? Mais benéfico. Ela só pode retroagir para conferir tratamento mais benéfico. Tá bem? Ó, agora, pode combinar as leis? Pode ou não? Não. Então coloque no seu caderno. É vedada a combinação de leis penais. É vedada a combinação de leis penais. É vedada a combinação de leis penais. Vamos lá. Olha só. Querido, querida, tudo bom, meu querido? Joia? Olha só, gente. O que eu quero que você tome todo cuidado e toda cautela. Agora, lembrem-se que eu não posso, isso você vai lembrar na sua prova, combinar
a lei penal castrense, que nós chamamos de militar, e a lei penal comum. Entenda, são como água e óleo. Não se misturam. Tudo bem? São como água e óleo. Não se misturam. O juiz não pode combinar leis penais. Tudo bem? Vamos lá. Volta para cá agora. Volta para cá. Tópico 4. Gente, nesse tópico 4 é o último tópico antes do intervalo. Por quê? Porque esta aula é uma aula de 8 tópicos. Então eu trabalho, né, com vocês aqui até o tópico 4 antes do intervalo e 5, 6, 7 e 8 após ele. Tá? Só um outro fator. Esta aula de hoje, que é uma aula inicial do Direito Penal Militar, ela é uma aula que tem continuidade. Eu não vou encerrar o assunto aqui. Tá bem? Na aula 2, nós vamos dar continuidade a este assunto. Nós vamos trabalhar sobre a aplicação da lei penal militar. No tempo, no espaço, em relação às pessoas e assim por diante. Tá bem? Na próxima aula, o que eu vou tratar com vocês? Vou trabalhar o conceito de militar, o conceito de assemelhado, o conceito de militar por equiparação, o conceito de superior, o conceito de comandante, a distinção que há entre os crimes propriamente e impropriamente militar, de acordo com a doutrina, a classificação doutrinária e assim por diante. Isso tudo nós vamos trabalhar na próxima aula, tá? Mas olha só, é claro que essa aula de hoje tem dois tempos, né? Então não vai embora, tá bem? Não vai embora. Volta para cá. Gente, olha aí. Tópico 4 agora, ó. Tópico 4. Tópico 4. Coloque aqui. Lei temporária. Lei temporária. E lei o que, gente? Excepcional. Lei temporária e lei excepcional. Artigo 4º do Código Penal Militar. Artigo 4º do Código Penal Militar. Diz assim o artigo 4º, ó gente. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração, ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Nós dizemos no direito penal comum e militar, que a lei temporária e que a lei excepcional possuem ultratividade gravosa. O que é essa ultratividade gravosa? Elas continuam sendo aplicadas aos fatos cometidos durante a sua vigência, ainda que elas sejam mais gravosas. Qual é a diferença entre uma lei temporária e uma lei excepcional? Qual é a diferença entre elas? É que a lei temporária, ela tem período determinado de duração. Ela tem tempo determinado de duração. E a lei excepcional, ela se estende enquanto houver algumas circunstâncias que a determinaram. Então, olha só. De acordo com o CPM, seu artigo 4º, a lei temporária e a lei excepcional aplicam-se aos fatos ocorridos durante a sua vigência, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram. Mesmo que elas não estejam mais em vigor, elas continuam sendo aplicadas aos fatos ocorridos durante a sua vigência. Vamos colocar isso no seu caderno? Então coloque aí, coloca no seu caderno. Vamos lá. A lei excepcional ou temporária, a lei excepcional ou temporária, a lei excepcional ou temporária, vírgula, embora decorrido o tempo de sua duração, embora decorrido o tempo de sua duração, embora decorrido o tempo de sua duração, ou cessadas as circunstâncias que a determinaram. Então, embora decorrido o tempo de sua duração, ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato ocorrido durante a sua vigência. Aplica-se ao fato ocorrido durante a sua... O que, gente? Aplica-se ao fato ocorrido durante a sua vigência. Aplica-se ao fato ocorrido durante a sua vigência. Aplica-se ao fato ocorrido durante a sua
vigência. Agora, venha para cá. Observação. Observação. Para você ir para o intervalo aí, ó, né? Tomar o seu lanchinho, usar o banheiro, lavar a cara. Olha aí, rapidinho, ó. Observação. Elas possuem ultratividade gravosa. Elas possuem ultratividade gravosa. Elas possuem ultratividade gravosa. Por que que é ultratividade? Porque olha só, gente. Eu tenho a extratividade da lei. O que que é a extratividade da lei? É a vida dela após a sua revogação. Certo? Aí para a extratividade da lei, ou aliás, é a vida da lei fora do seu período de vigência. Isso que é a extratividade. A extratividade, ela pode ser retroatividade ou ultratividade. Entenderam? O que que é a retroatividade? É a lei benéfica retroagir. E o que que é ultratividade? É a lei benéfica continuar sendo aplicada aos fatos cometidos durante a sua vigência. Só que a lei temporária e a lei excepcional foge dessa regra, porque ela tem uma ultratividade ainda que mais gravosa. Ainda que mais gravosa. Elas continuam sendo aplicadas aos fatos ocorridos durante a sua vigência, ainda que elas sejam mais o que, gente? Gravosas. Por isso elas possuem ultratividade gravosa. Tudo bem? Galera, vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta então, rapidinho aí para terminarmos o segundo tópico, mais 4, né, o segundo tempo de aula, mais 4 tópicos. Vou trabalhar com vocês tempo, lugar do crime, aplicação da lei penal militar no o quê? Espaço e ainda contagem do prazo. Tá bem? 4 tópicos depois do intervalo, eu espero vocês, tá bom? Vamos lá.